Você se sente abençoado? Amém. Está fraco. Você se sente abençoado? Amém. Os irmãos que cuidam do estúdio aqui me passou os analíticos aqui. Era para ter passado antes, mas, né? Pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Brasil está todo cheio aqui, a parte aqui que eu não sei como é que essa parte analítica, mas alguns irmãos Moçambique, Angola, Portugal e Rússia. São brasileiros que estão morando naquela região, e Moçambique, Angola, Portugal, nossa língua, né? E o Brasil, alguns pontos do Brasil, pessoas que estão acompanhando, né? Quase 1000 pessoas aqui, só no YouTube. Muito bem, que Deus seja louvado, amém, irmãos? Deus seja louvado. A mensagem é tão simples, tão simples, tão simples, que precisa de revelação. Amém? Tão simples, como o pastor disse. É tão simples que precisa de revelação. O profeta irmão Branham disse na mensagem Revelação de Jesus Cristo que somente aqueles que têm percepção profética, somente aqueles que têm percepção profética. O que significa isso? O que é perceptível? O que é uma percepção? O que significa isso? É a pessoa que tem habilidade espiritual para compreender as coisas que são entregues espiritualmente falando. Por isso que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É necessário uma compreensão, uma revelação. Por isso que é Deus ocultando-se e revelando-se em simplicidade. Mas é necessário a revelação. É necessário que aquele Deus que abriu o entendimento dos discípulos é o mesmo Deus que está trabalhando hoje para abrir o seu entendimento também. Mas é necessário que você deixe fluir, né? O pastor falou no princípio aqui sobre identificação. Nós devemos nos identificar com a mensagem, nos identificar com a mensagem. E o irmão Branham disse que nós só identificaremos com a mensagem, não é com o mensageiro, é com a mensagem. É claro que você não vai receber a mensagem sem ter recebido o mensageiro. Você recebeu a mensagem é porque você recebeu o mensageiro. Amém, irmãos? E o mensageiro trouxe a mensagem. Mas o profeta disse: a nossa identificação completa na mensagem, presta bem atenção, a mensagem é Cristo em forma de palavra, é Cristo na forma de palavra, é Deus revelando-se na forma de palavra. Por isso que ele veio na carne profética, ele veio usando uma voz. Mas nos dias da voz, Deus se encontra na voz, amém, irmãos? Aí o profeta diz: só terá uma identificação completa com a mensagem quando eu e você estiver tendo uma libertação total. Vejam bem, uma libertação total. Israel saiu do Egito, Israel saiu crendo, mas eles ainda não eram identificados com a mensagem, porque algo dentro deles ainda estava lá atrás no Egito. Tinha muita coisa do Egito neles, tinha muitas coisinhas nele. Por isso que a água apenas é um símbolo. A água não limpa pecado. A água não limpa quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ali é apenas um testemunho público que você dá para as pessoas que você acabou de aceitar a fé, que você acabou de aceitá-lo. E quando você aceita, você diz: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo é pagão, é da igreja católica. Isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos.
Mas o profeta disse que você só terá uma identificação com ele quando você tiver uma libertação total. Aí o profeta disse: se nós tivermos vidas misturadas ao plano de Deus, jugo desigual, mistura com o mundo e outras coisas mais, isso não é uma libertação total. Não é. Aí o profeta diz o seguinte, na mensagem Libertação Total 49: e então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão, Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos, mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas vidas misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. Não é a intenção de Deus que este irmão, que esta irmã, que acabou de aceitar a fé, que acabou de aceitar a mensagem, que a Deus abriu seu entendimento, pelo menos para dar o primeiro passo, não é a intenção de Deus que dali em diante você tenha vidas misturadas. Isso não completa o plano. O plano de Deus para mim, para você, é fora de Laodiceia, é fora do mundo, é andar com Ele, como Enoque andou, amém, irmão? E nós estamos vivendo exatamente neste momento. Olha o tamanho da terra, olha o tamanho do globo terrestre, olha o tamanho, e diz o profeta que a terra era pequena demais para Enoque. Deus disse: não, isso é pequeno para você. Ele andava com Deus e Deus para si o tomou. Deus vai levar essa igreja, Deus vai levar essa noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí você aceita a fé, você aceita a mensagem. Alguns nasceram nela, nasceram em casa, em familiares na mensagem. Você cresce na mensagem e de repente você começa a misturar. Não é a intenção de Deus que as suas vidas sejam misturadas. Não é a intenção de Deus que faça aquilo. Não é a intenção de Deus o povo de Israel querer voltar para o Egito. Não é a intenção de Deus fazer com que o povo ainda sinta desejo dos alhos porosos, que sinta desejo do alho, dos temperos, daquela coisinha. Não é a intenção de Deus. Eles precisavam de uma vida completamente separada. Não era um lugar de descanso. O deserto era um lugar de descanso. O deserto era um lugar de batalha, era um lugar de correr, era um lugar de transformar. Mas lá em Canaã, depois do Jordão, ali era um lugar de descanso. Amém, irmãos? Ali é o lugar de descanso. Então o pastor falou: quem quer rápido, quem quer arrebatamento, procura uma denominação, sai em qualquer lugar, batista, metodista, pentecostal, diz: quem quer arrebatamento? Quem quer ser arrebatado? Todo mundo diz: eu quero. Mas você tem que vir nas condições de Deus, tem que vir de acordo com o plano de Deus, tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Mas as pessoas ignoram o fato de que nesta era Deus enviou a mensagem. E a mensagem foi para isso, como o pastor falou. A mensagem não é para ser, a mensagem não se encontra dentro da denominação, está fora dela, está fora de lá. Deus me tirou da Deus e Amor, do sistema, tirou da Batista, tirou da Assembleia, tirou da Unicista. Deus está trazendo um povo para si, para levar o seu próprio nome, amém, irmão? Vê? Não é a intenção de Deus que tenhamos vidas misturadas. Aí vem o profeta na mensagem de Éfeso e diz o seguinte: vê o que significa Éfeso? Significa relaxado e almejado ao mesmo tempo. Isso é o significado de Éfeso. Aí ele diz: vê, começam a fazer coisas que anteriormente não faziam. Começa a ver coisas que anteriormente não via. Começa a ir lugares que antes não ia. Começa a assistir coisa, ver coisa, a ir a lugares que antes não ia, e se tornam tão frouxos. Isso é o que significava o que estava acontecendo com Éfeso. Aí vem o profeta, dentro da era Laodiceia, que é morna,
não é quente nem frio, não sabe, não se encontra, não se acha, porque ela nem sabe que é desgraçado, pobre, miserável, cego e nu, nem sabe, não se identifica. O mundo lá fora não tem identificação, não se identificou, mas Deus enviou a mensagem, a palavra, para nos identificar com Paulo, com Pedro, com Tiago, com Filipe, com os apóstolos. As irmãs de hoje identificar com a Maria, identificar com Priscila. Você acha que a mensagem só veio para restaurar a fé no sentido de entendimento, porque fé é em revelação. Não foi só para em revelação, não foi só para entendimento, foi para restaurar todo, restaurar o comportamento, restaurar a atitude, restaurar a maneira, a conduta. Amém, irmãos? Então o profeta diz: você só terá uma identificação com essa mensagem quando tu tiveres totalmente uma libertação total. Vícios, paixões, coisas que misturam, e não é a intenção de Deus sim, que as nossas vidas sejam misturadas. Não é a intenção de Deus que nós dê mais a César do que para Ele. Não é a intenção de Deus que nós temos nossas vidas misturadas com coisa aqui, coisa ali. Gente, as pessoas não entendem. O rapto, o arrebatamento está por um fio. Diz o profeta que esta era de Laodiceia é uma era sorrateira, diz o irmão Brana, é uma era terrível. É uma era, diz o irmão Brana, que o espírito de Laodiceia talvez estaria até mesmo dentro do tabernáculo pegando algumas pessoas. E o profeta viu isso lá atrás, com demônios, diz: tabernáculo, os filisteus estão vindo sobre você. Os filisteus estão vindo sobre vocês. E o que é que os filisteus descobriram sobre Sansão? Descobriram o segredo. E qual era o segredo que Sansão tinha? Poder. Diz o profeta: se o diabo tirar a revelação e o poder desta igreja, vai ser um Sansão amarrado. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que criar no poder da palavra. Tem gente enganchado com amizade, enganchado com relacionamento, enganchado com isso, enganchado com dívida, enganchado com aquilo outro, e o rapto, o arrebatamento está aí. Temos que desvencilhar, não podemos ter dúvida na mente, não podemos ter nenhuma dúvida. Ora, não se acostume, não fique descansado apenas porque creu na mensagem, porque foi batizado no nome de Jesus Cristo. Porque minha mãe crê, meu pai crê, está orando por mim, e eu vou ser salvo, meu pai é pastor, e que minha mãe crê. Não é assim não, os pais fazem a parte dele, mas a salvação é individual, você tem que trabalhar. Amém? Vê como é que é simples? É muito simples, mas precisa de uma revelação. Tem que ter um entendimento aberto. Então, uma libertação total. O pastor estava falando sobre Elias. Muita gente... Deixa eu falar uma coisa. Um dia eu estava pregando na rádio, um pastor falou, eu pregando sobre a manifestação de Elias pela 4ª vez, e o pastor disse: bom, até aí você falou bem, mas para mim entender isso, a não ser que um anjo desça do céu e me fale. Eu falei: então você nunca vai vir, então você nunca vai ouvir isso aí. E tem uma parte tremenda sobre Elias, porque quando se fala em Elias em 1 Reis 17, ali só fala que ele era um tisbita, um dos moradores de Gileade. Mas não fala quem é o pai, não fala quem é o pai dele, não fala quem é a mãe dele, de qual tribo ele veio, não fala, ele só aparece em cena em 1 Reis 17. E na verdade, nós na língua portuguesa, nós lemos na Bíblia Elias, mas não é Elias para nós na língua portuguesa, é Eli. Vejam bem, na hora que, veja bem,
Na hora que ele foi para receber a porção dobrada de Eliseu, Elias, que é Eli na linguagem aramaica, na hebraica, ele não disse: eu vou orar a Deus para te dar isso, eu vou orar a Deus para ver se ele te dá essa porção. Ele falou isso? Ele não falou isso. Ele não falou isso. Mas só tem uma coisa: você tem andado comigo esse tempo todo. Se você tirar seus olhos agora, bem no finalzinho, o clima tem muita gente tirando os olhos agora. Anda com Elias o tempo todo. Aí aquilo que ele mais deseja, ele diz: porém, não tire os olhos de mim quando eu ir. Fique de olho em mim. Aonde eu for, você olha. Onde eu virar, você vira. Aonde eu descer, você desce. Onde eu subir, você desce. É assim a mensagem ela sobe aqui, você sobe, desce aqui, você desce, vira, você vira. Nós não podemos tirar o olho da mensagem. Aí ele disse: tá bom, se é assim. E Eliseu não tirou os olhos de Elias. Onde ele ia? Porque quando eu me for, não tira os olhos de mim. Bom, ele recebeu ou não recebeu? Recebeu o espírito de Elias em porção dobrada. Vejam bem, depois esse espírito de Elias vai lá para João Batista, São Lucas 1,17. Depois nós temos Jesus no Calvário, e ele então dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quem tinha a tradução? Quem tinha a tradução disso? Quem tinha? Os fariseus que estavam aqui, o sacerdote que tinha a tradução literal. Estava tudo aqui embaixo. Veja, ele está clamando por quem? Eli lama sabachthani. Eli, Eli lama sabachthani. Mas quem é Eli? Deus meu, tem um mistério nisso, irmão. O espírito de Elias é o espírito de Deus. Amém, irmãos? Veja, olha só, ele está clamando por Elias. Ali não foi gentil falando isso, foi gente conhecedora. Veja, ele está clamando por Elias. E olha a tradução: Deus meu, por que me desamparaste? Não fala de onde ele veio, qual a cidade, qual a família, qual a tribo, não fala. Ele só aparece em cena. Amém, irmãos? Só aparece em cena. O espírito de Elias é o próprio espírito de Deus, não do homem Elias. É por isso que as pessoas não entendem as manifestações desse espírito nos homens diferentes, em suas diferentes épocas. Não entende. Mas quando aí vem a revelação, você precisa de revelação. O profeta diz: a única coisa que não precisa de revelação é batismo, porque está escrito. Está escrito em Atos 2,38, está escrito em Atos 8,16, está escrito em Atos 10,48, em Atos 19, do 1 ao 5, em Atos 22,16, Romanos 6,3, Gálatas 3,27, 1 João 2,12. Então está tudo ali, não precisa, é só ler, está escrito: batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, está ali. Mas para você entender que Jesus Cristo é Deus, precisa de revelação. Amém, irmãos? E nós estamos aqui na palavra revelada de Deus. Então não brinque, porque Eliseu não tirou os olhos de Elias, porque tem muitos assim batizados na mensagem, porque o que tem mais de gente desviada da mensagem do que gente congregando na mensagem. Nesse Brasil, nessa Minas Gerais, nessa grande BH, tem mais gente desviada do que gente congregando, do que gente na comunhão. Isso é fato. Isso é fato. Mas se você está aqui nessa noite, há um propósito. Deus está dando para você uma oportunidade. O pastor, quando recebeu a mensagem, ele disse: e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? Mas e se a pergunta dele é sua? E agora? Eu estou com uma companheira que não é da mensagem. Eu estou com uma companheira que não é da mensagem. Eu estou com um companheiro que não é da mensagem. Eu tenho uma... Fé é uma coisa individual. Fé é algo pessoal.
é uma experiência que você tem com Deus. Amém, irmãos? Veja, tudo aqui passa, mulher passa, afetos passa, tudo vai passar, você vai ficar isso, você pode se encontrar numa cama enfermo, você pode encontrar num acidente, tudo passa, mas essa palavra, essa mensagem não passa, é a verdade de Deus. Vê? Aí está. O profeta chega a diz, não espere ir no arrebatamento com o bolso pesado. Mas se ele não quer nem o bolso pesado, mas não quer. Não é desejo de Deus. Às vezes as pessoas se misturam ao longo do tempo, se acostumam com a mensagem, começa a se acostumar. A mensagem não é para acostumar com ela. A mensagem não é para acostumar. Nós acostumamos com outras coisas, mas com a mensagem não é para se acostumar. A mensagem não se acostuma com ela. Pelo contrário, a mensagem cria em nós temeridade contínua. Amém, irmãos? Desse jeito. Então é oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Para cada um. Veja, o altar não é para incrédulo, é para crente, diz o profeta. Você crê nisso, irmãos? Vê? O profeta diz, a era Laodiceia é uma era comprometedora. É uma era envolvente. É uma era comprometedora. O mundo está cheio de espíritos. Há uma batalha constante. E ela começa aqui na mente. E você pode estar com essa batalha agora mesmo, pensando, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que fiz isso? Por que entrei nisso? Não é a intenção de Deus que nós tenhamos nossas vidas misturadas com o plano dele. Ele quer nós totalmente separados, uma libertação total. Amém, irmãos? Só para terminar aqui, pastor, só para vocês entenderem. Quem conhece a história daquela menina Nelly Sanders? Nelly Sanders era uma amiga do profeta e ela creu na mensagem, ela aceitou a mensagem e foi batizada no nome do Senhor. Mas quem era Nelly Sanders? O que ela gostava antes? O que ela fazia antes? Ela gostava de ir a um salão de dançar jazz. Não, só podia chegava, como diz hoje, sextou. Tem essa mania no mundo, não é? Sextou, sabadão, essa porcaria. Aí, por quê? Porque tem bares, porque tem boates, porque tem estádio, é porque tem isso, tem aquilo outro, tem um monte de coisa para saciar a sede, que não é aquela sede que Deus quer que você sacia. Aí Nelly Sanders gostava de dançar um jazz. Ela conheceu a mensagem, ouviu a mensagem e creu na mensagem. Só para você entender que só crer e batizar em Jesus Cristo não é o suficiente. E era amiga da irmã Brana. Ela creu e foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, o único batismo verdadeiro. E ela deixou o jazz, deixou tudo, se vestiu como uma cristã, como uma dama, se vestia como uma cristã, não como essas moças, essas mulheres aí dessas denominações mundanas, que na igreja parece um anjo, mas lá fora parece um demônio. Aí ela ficou um ano congregando, tomando ceia, cantando nos cultos, um ano congregando no Tabernáculo Branham, em Jacksonville. Então o irmão Branham estava lá. Um dia, ela então dá uma passadinha por ali, uma voltinha no centro e tal, já estava ficando tarde, ao cair da noite, de repente ela passa por onde? De frente ao lugar onde ele dançava antes. De frente ao lugar que dançava antes o jazz. E ela viu andando aqui, e ela viu o saxofone, o sax, que o jazz tem que ter sax. E ela viu aquilo, ela ouviu aquilo, entrou lá dentro dela. Pegou o sentido no ouvido ali, ó, a audição, e entrou dentro dela. E aquilo entrou dentro dela, presta atenção à identificação. Quando aquilo entrou dentro dela aqui, olha, ela ouvia a mensagem aqui.
ela ouvia a mensagem aqui, ela entendia a mensagem aqui. Mas quando o jazz, a música entrou aqui, se identificou com aquilo que ainda não tinha mudado ainda. Se identificou lá embaixo com algo que não tinha mudado ainda. E então ela chamou a atenção, parou, observou aquilo e trouxe várias memórias memoráveis. Trouxe boas memórias. E ela então, o que aconteceu? Ela subiu as escadarias e diz ela que quando ela deu por si, já estava nos braços de um homem dançando jazz. Dançando jazz. De repente, num batido de uma música, ela cai em si. Quando ela cai em si, ela olha para todo mundo, vê a banda, vê o outro, vê gente bebendo, vê gente, mulher beijando mulher, homem beijando homem, e aquela coisa, o que eu fiz? Onde eu entrei? De repente ela saiu correndo. Para onde ela foi? Para a casa do irmão Brana. O irmão Brana morava com o irmão Doc. Seu irmão. E ali estava naquela casinha, o irmão Brana no quarto, Doc no sofá, e ela... Isso era 1h da manhã. 1h da manhã. Batendo forte. Bill. Aí o irmão Brana, Doc levanta, irmão Brana, Bill. Um barulhão, quando ela abre a porta, Nelly, o que você está fazendo aqui, Nelly? O irmão Brana assustou. O que você está fazendo? Ela chorou e gritou e berrou e tudo. O irmão Brana, para acalmar ela, sentou ali no sofá e ela ali gritando, e o Doc com o olhão desse tamanho. O que aconteceu? Bill, eu fiz uma coisa errada, eu não deveria fazer. Calma, Nelly, calma, o que foi que houve? Irmão, Bill, chamava a irmã Brana de Bill. Bill, eu parei, eu entrei lá no salão outra vez, e quando me vi, estava nos braços de um homem dançando. Aí o profeta olhou para ela e disse assim: sabe o que você fez? O seu defeito foi ter parado. O seu defeito é ter parado de congregar, é ter parado de tomar Santa Ceia, é ter parado de ler a mensagem, é ter parado de tomar comunhão, é ter parado de ter companheirismo uns com os outros, e você preferiu outro caminho que mistura-se com o plano de Deus, amizade no mundo, no emprego, na escola, você mudou. A sede pervertida. Aí o que aconteceu? Ele disse: calma, Nelly, calma. E ela chorando, e lágrimas descendo, e chorando mesmo, mas chorando. Se fosse comigo, eu disse: Deus te perdoou, Nelly. Você já arrependeu, você já chorou, você está caindo em choro. Deus já te perdoou, fica tranquila, Nelly. Você já reconheceu o seu erro? Você já reconheceu o seu erro, Nelly? Fica tranquila. Aí ele disse: mas eu quero fazer uma oração com você antes. Mambana, quando foi orar nela, olha só, batizada em nome de Jesus, tomando ceia, congregando, 1 ano na mensagem. E a Mambana colocou as mãos na cabeça dela. E quando a Mambana começou a orar por ela, a porta da sala ficou assim, ó, bateu. Aí o Doc ficou desesperado: o que é isso? O Doc não tinha visto nada disso, algo sobrenatural. E ele ora disso, o Mambana já sabia o que estava acontecendo. E o Mambana viu que era um espírito, o Mambana disse: Satanás. E aquela coisa, mas já tinha chorado, arrependido. Já estava arrependido. Mas o espírito maligno que entrou dentro de Saul também não tinha chorado. Saul tinha chorado, buscou com arrependimento, mas o demônio estava lá ainda, o espírito maligno estava lá ainda. E aí e aquele negócio tudo, o profeta na hora discerniu, era um demônio, e disse: Satanás, sai dela agora. E aquele ficou, desafiou o profeta, e a porta, de repente o profeta com autoridade expulsou aquele, orou, fez aquela expulsação, e das costas de Nelly Sander, aqui na coluna vertebral, nas costas, começou a sair penas, asas grandes, e foi saindo, esmagando, e era um grande morcegão. E aquilo saiu pavando a sala, o quarto, ali naquele momento, ela teve uma libertação total. Amém, irmão? Glória a Deus! Aí nós nos enganamos
Porque as pessoas pensam que tem que cair demônio, tem que estar caindo, tem que estar rolando, sabe? Tem demoniado. Na mensagem não precisa disso. É as suas atitudes, é as suas obras, é o que você faz, contrário à Bíblia, contrário à mensagem. Mostra o Espírito que está dentro. É o que fazemos contrário ao que foi ensinado pelo profeta, é o que foi ensinado pela mensagem, é o que fazemos ao contrário, que mostra o Espírito que está dentro de nós. Não é necessário vir alguém aqui e ficar rolando e rolando, meu nome é isso, meu nome é... Qual é o seu nome? Não precisa disso, isso é movimento pentecostal. Mas é as nossas atitudes, é as nossas vidas misturadas com o plano de Deus. Deus não quer que nós nos envolvemos assim. Deus quer nós separados, com uma libertação total. Mas se você está lutando para vencer qualquer coisa, levanta a mão e diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me liberta disso, me liberta daquilo, me liberta disso. Porque você nem seu marido, nem seu esposo, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe pode te conhecer um pouco, mas quem te conhece mais é Deus. E só você e Deus é que sabe aquela fagulhinha, aquilo que precisa para melhorar. Ou você sai, ou você perde o arrebatamento.